Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 14 ao verso de número 20. Um texto que vai nos apresentar este fato histórico, ou o início de quando tudo começou, antes de Cristo ser preso, antes de Cristo ser condenado e pendurado no madeiro, antes da sexta-feira. Nós vamos meditar aquilo que aconteceu na quinta-feira. Tudo começa ali, a Páscoa dos discípulos com o seu mestre, com Jesus o Cristo. Capítulo de número 22 de Lucas, verso de número 14 ao verso de número 20. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Verso de número 15. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Curve a tua fronte e vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, gratos pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Gratos por tudo que o Senhor tem feito, gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, gratos pelo presente maior que tivemos, que é sim esta salvação que nós recebemos e vivemos e desfrutamos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por ter enviado o teu Filho amado, o teu único Filho, e revelado a nós um amor sem igual, um amor sem medida, um amor que não podemos mensurá-lo. Sim, obrigado, Pai. Obrigado, Cristo, por ser, sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Cristo, por vir a este mundo. Obrigado, Cristo, por viver entre nós, habitar entre nós. Obrigado, Cristo, por sim realizar tudo aquilo que as Escrituras falavam ao teu respeito, por cumprir, ser o cumprimento de todas as profecias, e cumpriu-as todas. Obrigado, Cristo. Obrigado por se entregar a si mesmo para ser pendurado no madeiro, e então ali consumar tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos sim desfrutar desta comunhão e de partilhar desta comunhão com o Pai. Obrigado, Cristo. Obrigado também pela ressurreição. Obrigado, Pai, por ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos, por intermédio da ação do teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Cristo, pela promessa vinda a nós, de que sim, um dia encontraremos o Senhor face a face. Então ansiosamente aguardamos por este dia, e enquanto isso não acontece, pedimos que o Senhor, por meio da ação da tua palavra, que o Senhor aplique estas verdades sobre as nossas vidas. Espírito Santo, traz luz à nossa mente, para que então venhamos compreender estas palavras, inspiradas por ti, ó Deus, que assim possamos ser tratados, transformados, mudados para o louvor da tua glória. Em o nome de Cristo nós oramos, te louvamos e te exaltamos, Pai. Amém.
Diante desta palavra e desta verdade, nós estamos e encontramos aqui nesse texto, um dos textos que me encanta, um dos versículos que mais me encanta aqui nesse Evangelho de Lucas, é exatamente esse verso de número 15, aonde Jesus expressa aqui um sentimento, aonde Jesus expressa aqui um desejo, aonde ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Sim, há duas comemorações cristãs, ou as duas maiores comemorações cristãs que celebramos, que é o Natal, o nascimento de Cristo Jesus, e o segundo, que é a Páscoa, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Este é o simbolismo, esta é a comemoração nossa cristã. Então, aqui nós vamos ver neste texto, nesta exposição, nós vamos ver uma diferença entre a comemoração pascal dos judeus e a comemoração pascal do cristão. Nesse texto, de forma implícita, nós temos aqui, sim, apresentado a comemoração pascal dos judeus. E nós também veremos como é que nós devemos comemorar o verdadeiro sentido da Páscoa para nós outros, os cristãos. Jesus, então, aqui apenas para contextualizar o capítulo de número 22, Jesus no verso de número 7 tinha pedido ou pede a Pedro e João para que eles preparem essa Páscoa, preparem esta comemoração. E eles, como bons judeus, então, resolvem fazer isso, preparar a mando do mestre. E eles fazem uma pergunta: mestre, aonde o senhor quer que nós preparemos esta festa, ou esta comemoração, ou a Páscoa? Aonde que o Senhor quer que nós façamos isso? Então Jesus aqui, ele diz para os seus discípulos: vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês verão algo inusitado, vocês verão algo que não acontece todos os dias, algo que não é a prática de um judeu. Você vai ver um homem, um judeu, um serviçal, ele carregando um cântaro de água. Isso é incomum, porque quem carrega cântaro para levar a água geralmente são as mulheres. Eram elas responsáveis por levar os cântaros, ir até o poço, retirar a água e conduzir para dentro das suas casas, ou para dentro da casa onde ela trabalhava, onde ela estava hospedada, ou onde ela morava. Era normal você ver as mulheres fazendo esse tipo de serviço. Mas anormal um homem fazer tal serviço. Jesus diz para os seus discípulos: vão, entrem na cidade, e vai ficar fácil vocês identificarem. Porque um homem vai estar com um cântaro, um homem vai estar com um pote na mão, um homem vai estar com um vaso nas mãos, e ele está levando água para dentro da casa. Ele vai estar com esse cântaro, e vocês seguem este homem, sigam este homem. E a casa que ele entrar, certamente é esta casa que será preparada a nossa festa ou a nossa Páscoa. E aí, então, verso de número 10, eles responderam, ao entrar, verso de número 11, aliás, e digam, 10 ainda, e responderam: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Aqui não sabemos como é que Jesus ele sabe minuciosamente se ele já tinha antes conversado com o dono da casa. O texto não afirma. Vários comentaristas, divididos aqui em seus comentários, vão afirmar que pode ser um discípulo de Jesus, um discípulo que tem ouvido Jesus e se convertido aos ensinos de Cristo, e então Jesus já de antemão combinado com ele que ali passaria a Páscoa com os seus discípulos. Outros não.
outros dizem que é Cristo em sua presciência, Cristo usando sim a sua presciência para apontar o lugar exato aonde aconteceria esta comemoração. Se é presciência, se é uma conversa de um discípulo com Jesus de antemão para já preparar, organizar esta festa, não sabemos, mas sabemos sim que a festa aconteceu. Sabemos sim que os preparativos foram realizados. Sabemos sim que os apóstolos, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, encontraram tudo em conformidade com aquilo que Cristo disse a eles antes de entrarem na cidade. E o verso de número 12 diz, o verso de número 13 diz: eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. O dia aqui é uma quinta-feira. A quinta-feira da comemoração. A quinta-feira dos preparativos. E Jesus, já de uma semana totalmente corrida, uma semana cansativa, ele deseja passar este tempo de comemoração, a sua última Páscoa com os seus discípulos. E ele resolve fazer isso de uma forma especial. Pede para que tudo seja organizado, que tudo seja preparado, e assim então acontece. E o nosso texto, o texto que nós lemos, verso 14, diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reinclinaram-se à mesa. Quando chegou a hora, quando chegou o momento, Jesus vai até o local, e Jesus chegando no local, junto com os seus discípulos, ali começa a desfrutar daquele momento particular, íntimo, com seus apóstolos. Duas verdades nós veremos nesse texto. Uma verdade é qual é o significado, por que é que Jesus, juntamente com seus discípulos, eles resolveram, como judeus, prepararem esta festa, prepararem essa comemoração, e por que eles comemoravam. E a segunda coisa é: por que é que Jesus aproveita este momento? Por que Jesus aproveita esse momento de festa pascal para dar uma nova instrução a respeito da ceia do Senhor para os seus apóstolos? Primeiro, qual é o significado então da festa pascal para os judeus? A Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. E ela faz referência à passagem do anjo, aquele anjo da morte, quando a última praga estava para atingir os egípcios. Então, esse anjo, ele passa, e por onde ele passa, ele vai levar, ou seja, leva os primogênitos, ou seja, o primogênito de cada família é morto. Apenas nas casas que obedeceram às recomendações de Deus, que era preparar um cordeiro, imolar um cordeiro, e pegar o sangue desse cordeiro, e passar nos umbrais das portas, nos batentes das portas. Apenas nestas casas, aonde se via este símbolo, aonde se via esta marca, este sangue deste cordeiro, então o anjo não passava, não entrava ali, passava de longe. Isso é o significado da Páscoa. A Páscoa, o lugar de passagem ou a passagem. A passagem do anjo, fazendo referência a este anjo da morte, que é a aplicação da última sentença ou da última praga que Deus derrama sobre Faraó e todos os egípcios. A Páscoa judaica, então, começa neste período que marca a libertação do povo de Israel do Egito. Por 400 anos ficaram ali subjugados. Por 400 anos ficaram ali presos, escravos de Faraó. Por 400 anos pediam a libertação, clamavam pela libertação, pediam a ajuda de Deus para serem libertos. 400 anos se passaram. E o texto vai falar, lá em Êxodo capítulo 6, que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E Deus, ouvindo o clamor do povo de Israel, veio ao encontro deste povo. Sim, a Páscoa ali é estabelecida.
Porque Deus pede para que Moisés, ele estabeleça este ritual, esta festa, este rito como um memorial. Memorial do quê? Memorial de uma libertação, memorial de uma ação de Deus sobrenatural, arrancando o seu povo do Egito e conduzindo o seu povo para a terra que ele havia prometido. Esta Páscoa judaica é uma comemoração, mas mais do que uma comemoração, é um memorial. O próprio Deus pede para Moisés, instrua o povo, pede que se estabeleça estas festas, pede que se estabeleça esses ritos para que se torne um memorial da minha justiça, um memorial da minha misericórdia e um memorial da minha bondade e amor. Um memorial da justiça, um memorial da bondade e um memorial do amor de um Deus único e verdadeiro. Capítulo de número 12 de Êxodo diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Assim, Deus pede para o povo de Israel. A partir de agora, a partir desse momento, a partir desse marco, que é a libertação de vocês do Egito, a partir de agora, vocês vão passar a trazer à memória tudo aquilo que Deus realizou por vocês, tudo aquilo que Deus fez por vocês. Ou seja, vocês vão fazer desse rito um momento de comemoração, um momento de festa, de celebração pela ação bondosa, pela ação misericordiosa, pela ação de justiça de Deus demonstrada a vocês. E façam disso uma memória e um decreto perpétuo. Então, para todo judeu, a Páscoa é uma memória. Sim, uma memória da justiça de Deus. Uma memória da justiça de Deus destronando e desbancando os deuses do Egito e expondo à vergonha o poder limitado de um faraó, de um ditador. Sim, aqui Deus pede para estabelecer esta Páscoa, porque o povo de Israel não poderia esquecer a ação da justiça de Deus, a demonstração de um poder justo de Deus em favor do seu povo, a libertação do seu povo do Egito, demonstrando que apenas existe um único Deus verdadeiro. Porque no Egito se adoravam vários deuses, existiam vários deuses, e as 10 pragas, elas foram enviadas para desbancar, para destronar, para envergonhar aqueles sacerdotes que serviam esses deuses falsos, apresentando ao povo um Deus falso. Deus de Israel estava pedindo para os israelitas: comemorem, porque agora vocês viram quem é o único e verdadeiro Deus. Mas não apenas isso, Deus pede para que eles comemorem isso, tragam à memória a justiça, porque Deus agiu em favor deles, destronando também Faraó, aquele que se intitulava como o detentor do poder, aquele que estava no poderio da maior potência da época, aquele que poderia bater no peito e dizer: não, sou eu um quase Deus, sou eu um homem poderoso, sou eu que determino, sou eu quem faço, sou eu quem libero o povo ou mantenho o povo escravo. Eu é quem mando, eu é quem tenho o controle. Deus deixa claro ao povo de Israel que não, Faraó não tem o controle. O ditador não tem o controle. Quem tem o controle é Deus, o único e verdadeiro Deus. Todas as pragas foram uma sentença de Deus em anunciar sua exclusividade e desbancar esses falsos deuses. Êxodo capítulo 12, verso 12 diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito.
Eu sou o Senhor. Deus estava pedindo: israelitas, tragam a memória, por meio desta festa, por meio dessa comemoração, tragam a memória de que quem é o controlador de todas as coisas, o único todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus, é apenas o Deus de Israel. Fora Ele não existe outro Deus. Podem se criar, podem se fazer, podem se imaginar, podem se confeccionar outros deuses. Todavia, são deuses falsos, não são deuses verdadeiros. Apenas o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Então, o primeiro pedido para que se trouxesse à memória, por meio da Páscoa, é trazer à memória essa justiça que Deus realizou. Mas também os judeus, eles comemoravam a Páscoa, ou alguns ainda comemoram a Páscoa, no sentido de trazer à memória, não apenas a justiça de Deus, mas também para trazer à memória as misericórdias de Deus sobre o seu povo. Em todas as pragas, o povo judeu experimentou uma proteção de Deus. Deus veio em socorro de seu povo, levantando um meio para a libertação da escravidão. Deus agiu na libertação de Israel, não porque este povo de Israel era um povo bom, este povo exemplar, um povo sem pecado, um povo santo, não. Deus fez isso porque Deus agiu misericordiosamente sobre este povo. Não eram merecedores, não eram pessoas santas, não eram pessoas que poderiam bater no peito e dizer: eu mereço ser liberto, merecemos ser libertos. Nossas atitudes são atitudes de pessoas que merecem ser libertas. Não, eles eram pessoas pecadoras, tanto quanto você e eu. Sim, eles faziam parte de um povo que sim foi escolhido por Deus, mas eram pecadores, assim como os egípcios, assim como os outros povos da época, pecadores. Mas Deus resolveu agir com misericórdia sobre a vida deste povo e veio em direção a eles. E o verso de número 13 e 14 de Gênesis capítulo 15, Deus disse algo para Abraão, e Deus fez aquilo que prometeu para Abraão como uma demonstração de misericórdia ao povo de Israel. Diz assim: então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, a sua descendência vai ter um período que vai permanecer escrava. E o período será 400 anos, média 430 anos. Esse povo ficou ali subjugado pelo povo dos egípcios, ou nas mãos dos egípcios, nas mãos de Faraó. Mas isso Deus já tinha avisado o seu povo. Deus já tinha avisado Abraão, dizendo: Abraão, sua descendência, ela sim ficará reduzida à escravidão. Terá um tempo, eu já determinei esse tempo, e o tempo será esse, mas eu virei. Eu me lembrarei e eu voltarei novamente a esse povo. Não foi porque o povo era bonzinho. Não foi porque o povo de Israel era um povo santo, um povo sem pecado, um povo merecedor. Não, absolutamente não. O povo de Israel não era merecedor, mas Deus agiu com misericórdia. Então este Deus pede para Moisés: Moisés, faça com que o povo comemore, estabeleça este tempo, esta data pascal, para que seja trazida à memória a minha justiça sobre os deuses e sobre Faraó, mas também as minhas misericórdias que eu lembrei do povo. Eu me lembrei do povo.
Então o povo trazia a memória. A Páscoa judaica era trazer à memória a justiça de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus. Mas não apenas isso. Os judeus comemoram a Páscoa também para trazer à memória a bondade e o amor de Deus por seu povo. Deus se lembrou do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 5. E agora, ouvi o lamento dos israelitas. Deus falando para Moisés. Eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Deus se lembrou. Deus se lembrou do povo de Israel. E Deus veio em direção ao povo de Israel, trazendo libertação. Veio de encontro com o povo de Israel para livrá-los da escravidão. E então eles experimentaram a bondade de Deus e o amor de Deus. Deus se lembrou do povo, mas não apenas se lembrou do povo, mas Deus se tornou a favor do povo. Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Verso de número 7. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Deus falando isso ao povo de Israel. Deus instruindo Moisés. Moisés, estabeleça este momento. Estabeleça esta festa. E diga ao povo que comemorem isso sempre, perpetuamente. Que eles comemorem e que eles tragam à memória estas três coisas. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade e o amor de Deus. Que eles não se esqueçam disso. Deus não se esqueceu deles. Deus veio ao encontro deles. Deus se tornou favorável a eles. Deus os tirou do Egito e Deus os conduziu à terra que havia prometido a Abraão. Sim, a Páscoa para os judeus é essa Páscoa. Essa Páscoa cheia de significado. Essa Páscoa cheia de verdades. Essa Páscoa cheia de acontecimentos históricos. Sim, esta Páscoa é a Páscoa dos judeus, que Abraão, que Moisés, ele estabeleceu, que os profetas também comemoravam e também traziam à memória. Sim, é esta Páscoa que aqui Jesus e seus discípulos estavam comemorando. Jesus e seus discípulos se reúnem para a Páscoa, porque estavam trazendo à memória exatamente isso que o próprio Deus havia realizado. Porém, com uma grande diferença. O realizador de tudo isso aqui estava presente com eles. Aquele que era o Deus justo, o Deus que demonstrou uma justiça, um Deus que veio e apresentou o seu poder, demonstrou o seu poder a Faraó e desbancou todos os outros deuses, estava aqui presente com os discípulos numa comemoração pascal. O próprio Deus, o verbo que se fez carne, presente em uma comemoração, aonde deveria trazer, onde se era comemorado, ou trazia à memória aquilo que este Deus fez. Aqui esses discípulos, diferentes de outros israelitas, estão experimentando uma Páscoa diferente. A Páscoa com a presença do Deus realizador de tudo aquilo que aconteceu na Páscoa judaica. Você tem como mensurar isso? Você tem como pensar a respeito disso? Os judeus comemorando as Páscoas, a Páscoa, cada família dentro da sua casa, cada família reunidas dentro da sua casa e comemorando os feitos de Deus sobre o povo de Israel. E aqui, os discípulos com o próprio Deus, dentro de um cenáculo. Imagine a conversa deles.
Imagine Cristo falando a respeito dos acontecidos. Imagine Cristo trazendo a memória deles. Imagine Cristo contando os detalhes. Não sabemos como foi essa conversa. Não sabemos como foram os detalhes deste momento pascal. Mas sabemos que a presença do Deus que estava presente lá nos acontecimentos, no momento, nos eventos da Páscoa de Israel, no Egito, Ele estava presente com os discípulos aqui, nesta Páscoa. Ah, meu irmão, que alegria foi poder participar, que alegria é esses discípulos poderem participar com o próprio Deus, o realizador de tudo, contando a eles de forma minuciosa os detalhes do acontecido. Essa é a Páscoa judaica. Por isso que foi instituído a Páscoa judaica. Se comemora e se deveria comemorar a Páscoa judaica dessa forma. Todo esse memorial pascal, todo esse memorial, todo esse rito da Páscoa judaica apontava para algo maior, apontava para algo superior. E é exatamente isso que os discípulos aqui tiveram a oportunidade de ver. Porque essa Páscoa judaica estava apontando para alguém superior ao próprio rito pascal. Essa Páscoa, ou seja, todos os ritos da Páscoa judaica esse memorial apontava para algo que ia acontecer, e aqui está prestes a acontecer. Apontava primeiro para uma justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Todo este memorial apontava para algo maior, e este algo maior era a demonstração da misericórdia de Deus em favor do seu povo, não levando em conta as nossas incapacidades de atender às exigências e padrões de uma bondade e de uma santidade. Todo este memorial pascal apontava para algo maior, apontava para a bondade e o amor de Deus, revelado a nós, enviando o seu único Filho e nos tornando seus filhos por meio da adoção, através de Cristo Jesus. Toda esta comemoração judaica, todo este rito judaico, a Páscoa judaica, ela aponta para uma justiça de Deus. Mas uma justiça não apenas demonstrada lá atrás, há 3.400 anos atrás aproximadamente, lá com o povo de Israel no Egito. Não apenas aponta para esta justiça demonstrada ali, Deus agindo como uma justiça sobre o povo de Israel, libertando-os das mãos do faraó e também dos deuses, da falsidade dos deuses egípcios. Apontava sim para uma verdade ainda muito superior, para uma justiça ainda muito maior e muito mais superior, que é a justiça de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus a nós. Todo esse rito judaico não apenas apontava a misericórdia, não apenas deveria trazer a memória das misericórdias de Deus lá 3.400 anos aproximadamente atrás, mas também deveria apontar as misericórdias de um Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus que se renovou sobre sua vida e minha vida nesta manhã. Uma misericórdia demonstrada a nós em Cristo. Mas também não deveria apenas trazer a memória ou demonstrar, não apenas apontava para uma bondade de um Deus amoroso para com o povo de Israel, tirando-os do Egito, mas também apontando a algo muito mais superior, uma bondade e um amor muito superior, que é o Deus Pai, enviando o seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira
que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa judaica apontava para algo maior, para algo que se realizaria e se realizou na plenitude dos tempos. A vinda de Cristo, o Cordeiro Pascal, o libertador de seu povo da escravidão, o libertador de seu povo de um algoz muito mais implacável do que um faraó. Aliás, o próprio faraó, ele estava escravo deste algoz chamado pecado. Este Deus nos apresenta uma Páscoa muito maior do que a Páscoa judaica. Apresenta a nós um libertador, um cordeiro que nos liberta do pecado. Essa é a Páscoa judaica. Se perguntaram para você nessa semana qual é o significado da Páscoa judaica, você agora pode responder. Era um memorial dos judeus. Muitos judeus que não creem em Cristo, que não creem no Cristo como Messias, ainda comemoram dessa forma. Comemoram a Páscoa trazendo à memória a justiça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Todavia, aqui nesse dia, nesse evento, nessa quinta-feira, nessa comemoração pascal, aonde o Deus se fazia presente no meio dos discípulos, aqui Deus institui, Cristo institui a nós a Páscoa cristã. Como deve ser vista a Páscoa cristã? Como deve ser entendida a Páscoa cristã? E ele aproveita este momento de Páscoa para também ensinar os seus discípulos e a sua igreja como deveria ser as comemorações, o rito agora realizado por meio da igreja ou através da igreja. Ele institui aqui a ceia do Senhor. Então, no verso de número 17, ele diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 20. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui, o Cristo, o próprio Deus encarnado, institui algo que deve ser realizado e tem que ser realizado pela igreja. O apóstolo Paulo também nos ensina, quando ele instrui, dá a instrução à igreja de Corinto, como deve ser esta memória, ou como deve ser essa comemoração. Fazer isso em memória de mim. Aqui Cristo institui a ceia. Nossa Páscoa é celebrada como um memorial também, mas um memorial daquilo que o nosso Cristo realizou. Assim como o mandamento de cearmos como igreja em memória de Cristo. Cristo aproveitou este momento pascal. Cristo aproveitou este momento quando os discípulos estavam preparando, estavam já se inclinando à mesa para desfrutar e conversarem a respeito daquilo que Deus havia feito para o povo de Israel. Cristo aproveita este momento pascal para instruir estes mandamentos à sua igreja, para instituir este mandamento, para instruir como deve ser feito este mandamento à sua igreja: comer e beber em memória dele. Portanto, a nossa prática para cearmos apontam para duas verdades. Porque é que Cristo institui aqui esta ceia. Esta ceia, ela é instituída para ficar claro a nós duas verdades. Primeiramente, para trazermos à memória algo
já realizado. Enquanto que a Páscoa judaica apontava para frente, apontava para algo que ia acontecer na plenitude dos tempos, a nossa Páscoa e ceia aponta para trás, aponta para aquilo que já ocorreu, aquilo que já aconteceu na plenitude dos tempos. Os judeus foram pedidos a eles: comemorem, pratiquem a Páscoa, até que chegue a plenitude dos tempos. Porque esta Páscoa está apontando para algo que vai acontecer. Vai vir um libertador, vai existir um libertador, vai existir alguém maior do que Moisés, vai existir um profeta maior do que Moisés, vai vir alguém que é superior a Moisés. Sim, e quando ele vier, ele há de instituir um novo mandamento, ele há de realizar novos acontecidos, e então irá instituir um novo meio de se fazer a Páscoa, de trazer a memória. A diferença é que nós olhamos para trás e vimos algo que já foi realizado através de Cristo Jesus. E o que é que foi realizado por Cristo Jesus? O que é que aponta a nossa ceia e a nossa Páscoa? Aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que arranca o pecado do seu povo. Nossa Páscoa, bem como nossa ceia, é um memorial daquilo que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus, o Cristo. Aponta para nós e nos fala a respeito da eleição. Cristo Jesus realizando a nossa eleição. Deus nos elegendo em Cristo Jesus. Algo que já aconteceu, algo que já foi realizado. Mas também aponta para o nosso perdão, o perdão de nossos pecados. Trazemos à memória aquilo que Cristo realizou por nós, para trazer-nos o perdão de nossos pecados. Mas também aponta para uma outra verdade, a nossa reconciliação. Não apenas perdoados por Deus, por meio de Cristo, mas também agora reconciliados com Deus através de Cristo. A nossa Páscoa e ceia também aponta para a nossa santificação, algo que Cristo realizou e algo que Cristo vem realizando em nós por meio da ação do seu Espírito Santo. Mas também aponta-nos uma outra verdade, a nossa filiação. O que Cristo realizou por nós, trazemos à memória. Trazemos à memória a nossa eleição. Trazemos à memória o nosso perdão de pecados. Trazemos à memória a nossa reconciliação. Trazemos à memória a nossa filiação. Trazemos à memória a nossa santificação. São estas coisas que devem estar na nossa memória quando lembramos da Páscoa, quando lembramos da ceia do Senhor. Nós trazemos à memória tudo isso que Cristo já realizou por nós na cruz do Calvário. Nossa Páscoa, nossa ceia, aponta também para as misericórdias de Deus. Quem éramos? Pecadores, separados e mortos para Deus. Sim, éramos desta forma, pecadores, distantes, mortos para Deus. Mas este Deus, que é rico em misericórdia, veio até nós e nos trouxe vida. Sim, quem é que estava participando da Páscoa com Jesus e sendo instruído por Jesus a comemorar a ceia e a fazer isso em memória dele? Discípulos. Quem eram esses discípulos? Pecadores. Sim, homens, assim como você e eu, pecadores. Homens carentes das misericórdias de um Deus misericordioso.
Assim como você e eu, nós nos encontramos hoje, carentes destas misericórdias. Quem é que estava presente aqui nesta Páscoa? Um Pedro que daqui a pouco iria negar a Cristo. Então um homem também encarecido, carente das misericórdias de Deus. Quem é que estava aqui nesse dia, nesta comemoração pascal com o próprio Deus? Um Judas participando à mesa do próprio Cristo, este Judas que daqui a pouco iria trair o seu mestre. Quem é que estava participando aqui desta mesa pascal com o próprio Cristo? Um Tiago e João, filhos do trovão, que estigmatizaram certa vez os samaritanos, queriam que fogo do céu descesse para então liquidar, acabar com os samaritanos. Este tipo de pessoa é que estava com Jesus aqui nesta mesa pascal. Quem é que estava presente aqui nesta mesa? Um Mateus que não era bem quisto, não era bem visto pela sociedade por causa da sua profissão anterior. Sim, ainda era visto como aquele publicano, ainda era visto como aquele colhedor de impostos. Mateus estava presente, estava vendo, estava participando desta mesa com Cristo, mas também aqui presente estava um Tomé, aquele Tomé que duvidou se era Cristo mesmo ressuscitado. Tomé estava presente, mas não apenas Tomé, também Filipe, um Filipe que desdenhava da ação poderosa de Deus, um Filipe que certa vez pegou um lanchinho de um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes e desdenhou do poder de Deus, dizendo: o que é isso diante desta multidão? Sim, aqui estava um Filipe junto à mesa com Cristo, participando deste momento festivo. Quem mais estava aqui nesta mesa pascal, juntamente com Cristo? Estava presente um André, estava presente um Bartolomeu, estava presente um Tiago, filho de Alfeu, estava presente um Tadeu, estava presente um Simão, mas todos estes discípulos, os 12 apóstolos aqui, juntamente com Cristo, comemorando este momento festivo. Mas daqui a pouco, daqui a alguns instantes, todos estes vão abandonar, vão deixar Cristo, vão deixá-lo só, abandoná-lo. Uns vão negar, outro vai trair, outro vai desdenhar, outros vão fugir, e todos vão voltar atrás e pescar. Alguns que eram pescadores vão voltar a pescar, sim, abandonando o seu mestre. Quem eram estes? Participando de um momento festivo com o próprio Deus, homens, assim como você e eu, carentes da misericórdia de Deus, carentes. Mas também a nossa Páscoa, e aqui a nossa ceia, aponta para uma outra verdade, não apenas aponta para uma misericórdia de um Deus misericordioso, mas também aponta para uma nova aliança realizada em Cristo, em favor dos seus. Podemos celebrar a nossa Páscoa, podemos celebrar a nossa ceia, desfrutando de um privilégio que antes apenas era aguardado, apenas se aguardava. Um momento em que Deus se faria presente entre os homens, um momento em que Deus manifestaria a sua presença entre os homens. Sim, a Páscoa dos judeus apontava para esse momento. Nós hoje aqui desfrutamos e podemos trazer à memória, sim, esta nova aliança realizada por intermédio de Cristo Jesus, aonde podemos desfrutar de um privilégio que antes era guardado, desfrutar de uma presença de Deus, desfrutar desta presença com Ele, de uma comunhão com Ele, mas não apenas uma comunhão com Deus, mas também uma comunhão entre os remidos, entre a igreja, não apenas uma comunhão solitária, mas um momento solitário, mas uma comunhão com pessoas,
ou seja, um momento onde podemos nos encontrar como igreja, onde podemos estar como igreja, em nome de Cristo. Sim, nesses dias, confinados, nestes dias, em nossos lares, com a nossa família, estamos privados de estarmos juntos aqui comemorando este momento, mas você pode sim, através da sua fé, unir forças juntamente com seus irmãos e juntamente com sua família, participar deste momento, trazer à memória aquilo que Cristo realizou e desfrutar desta companhia, desfrutar deste momento, desfrutar desta presença de Deus em nosso meio. Não precisamos mais imolar um cordeiro para o nosso perdão e santificação, porque o nosso cordeiro já foi imolado e morto de uma vez por todas, sem a necessidade de repeti-lo mais. Haja vista que foi realizado de uma forma perfeita, o cordeiro oferecido de uma forma perfeita, e a contento de Deus Pai. Deus o Pai ficou satisfeito com aquilo que viu, com aquilo que recebeu, o seu filho sendo pendurado no madeiro. E então, não precisamos mais apresentar um cordeiro para sermos perdoados, porque Cristo já foi o nosso cordeiro. Isso quer dizer que não somos mais escravos do pecado, pois em Cristo fomos livres. Não somos mais presos e não estamos mais mortos em nossos delitos. Todavia, por causa dos feitos de Cristo, aquilo que trazemos à memória hoje nos aponta de que somos e fomos vivificados por este Cristo. Esta é a primeira verdade para o que aponta a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a ceia cristã, trazer à memória os feitos de Cristo. Mas também a Páscoa cristã, ela aponta para algo futuro. Aponta para um futuro de eterno gozo, em um novo tempo que há de se revelar com Cristo em glória. Verso de número 16. Não comerei dele novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Cristo, não mais em carne, participou de uma outra Páscoa e ceia com seus discípulos. Todavia, Cristo fez uma promessa aos seus discípulos, que se estende a nós hoje, igreja. Vai chegar um dia que a mesa será posta novamente. Vai chegar um dia que sim, nós estaremos juntos com este Cristo. E não será mais apenas o privilégio destes discípulos de participar de uma ceia com o Senhor, ali em carne e osso. Sim, é verdade, participamos da nossa ceia, participamos do nosso memorial, da nossa Páscoa, com a presença de Cristo em nosso meio. Sim, isso é verdade, Ele se faz presente, Ele está presente em nossas reuniões, Ele está presente em nosso meio, mas chegará um dia onde o veremos face a face, aonde veremos Cristo, aonde estaremos com Ele à mesa e aonde participaremos desta ceia. Que alegria, que alegria. A nossa Páscoa não apenas aponta para algo realizado na plenitude dos tempos, mas a nossa Páscoa e a nossa ceia aponta para uma outra verdade que há de acontecer quando os nossos olhos se cruzarem com os olhos do nosso Senhor. Então, ali estaremos à mesa, sentado com Ele, participando. Ela aponta para esta verdade, pois é uma promessa feita de que Ele voltaria a cear com sua igreja novamente. Em um novo tempo,
no cumprimento do seu reino, o reino de Deus. Não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Meu irmão, vai chegar o dia, e ansiosamente espero por esse dia, que estaremos à mesa. E sabe quem estará lá? O nosso Senhor. Sabe quem irá partir o pão? O nosso Senhor. Sabe quem irá pedir para que nós participemos do momento do cálice? O nosso Senhor. Que alegria! Que alegria será a nossa de participarmos desse momento. Sim, a nossa Páscoa e a nossa ceia aponta para uma esperança que temporariamente não vemos. Todavia, aguardamos com paciência a transformação de nossos corpos e o receber da nossa herança garantida nos céus. Meu irmão, essa é a nossa Páscoa. Essa é uma Páscoa que não apenas nos projeta para algo que pode ser que aconteça, não. A nossa Páscoa nos projeta para algo que já aconteceu. Cristo morreu e Cristo ressuscitou, libertando-nos do pecado, libertando-nos de uma escravidão, uma escravidão muito mais ferrenha do que uma escravidão de um faraó, uma escravidão aonde existia um ditador, aonde existe um ditador muito mais ferrenho do que um faraó. Sim, um ditador, uma escravidão realizada por um algoz chamado pecado. Ele, Cristo, já nos libertou deste algoz chamado pecado, e Ele fez isso e triunfou sobre este algoz na cruz do Calvário. Ali Ele cravou na cruz toda a cédula contrária às nossas vidas, tudo aquilo que nos acusava, tudo aquilo que nos prendia, Ele cravou na cruz do Calvário, e hoje somos livres, recebemos a liberdade nele. Mas não apenas isso, a nossa Páscoa, a nossa ceia aponta para um futuro glorioso, um futuro aonde nós estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Cristo, com o nosso Deus. Concluo com 4 aplicações. Primeiro, meu irmão, você tem celebrado a Páscoa da forma correta? Como alguém que aguarda um Messias libertador? Ou como alguém que desfruta uma libertação já realizada? Como é que você tem desfrutado a Páscoa? Como você tem desfrutado a Páscoa? Aguardando ainda um Messias que vai vir? Um libertador que vai chegar? Ou você está desfrutando de um momento já de liberdade? Porque o seu libertador já veio. Segundo, os verdadeiros, ou os que verdadeiramente desfrutam desta verdadeira Páscoa, são aqueles que não apenas se lembram ou conhecem os feitos de Cristo, e sim somente aqueles que creem e recebem Cristo como o único Cordeiro, já morto de uma vez por todas, por causa dos nossos pecados. Certamente hoje, no seu WhatsApp, certamente hoje, na sua timeline do Facebook ou do Instagram, você recebeu mensagens e mais mensagens. No Twitter, você recebeu mensagens e mais mensagens, frases e mais frases, imagens e mais imagens. Imagem do sepulcro vazio e uma frase bonita da ressurreição de Cristo. Músicas, talvez você ouviu a respeito da ressurreição de Cristo, mas eu quero dizer a você que nada disso vale se você não recebeu esse Cristo, se você não vive com esse Cristo, se você não desfruta deste Cristo. Nada disso, nada dessas frases, nada dessas músicas, nada dessas imagens, elas dizem alguma coisa a você, se você não recebeu Cristo, se você não vive com Cristo. Então eu quero convidar a você que me ouve pela primeira vez, faça deste domingo pascal uma verdadeira Páscoa em Cristo Jesus.
Não viva uma Páscoa de rótulo, não viva uma Páscoa de experiência alheia, viva e experimente uma Páscoa verdadeira em Cristo Jesus. Venha desfrutar deste momento com Ele, venha desfrutar desta Páscoa verdadeira. Terceira verdade, sua celebração pascal produz em você 3 verdades: uma verdade no presente, uma verdade no passado e uma verdade no futuro. Sua celebração pascal te conduz a adorar no tempo presente o Cristo que proporciona vida abundante. Agora, hoje já, a sua comemoração pascal produz em você um momento de adoração a este Cristo que te proporciona vida. E ao mesmo tempo, a sua comemoração pascal te arremete para um passado, conduzindo você a observar, crer e adorar o Cristo, o Cordeiro morto, ressurreto. Mas concomitantemente, a sua Páscoa te conduz a olhar com esperança para o futuro, aguardando a revelação daquilo que desfrutaremos eternamente com Cristo, o Cordeiro pascal. A Páscoa cristã, ela te apresenta uma verdade em 3 aspectos: algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e algo que vai se realizar, o que acontecerá. Aconteceu o Cristo pendurado no madeiro, morto por causa dos nossos pecados, mas ressurreto num domingo como este. Acontece hoje porque os frutos daquilo que Cristo realizou lá atrás é aplicado em nossas vidas hoje através da ação do Espírito. Aquilo que Cristo realizou, o Deus na pessoa do Espírito aplica em nossas vidas, e então podemos desfrutar, sentir, experimentar, degustar, saborear tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Mas também nos arremete para o futuro, trazendo-nos e enchendo nossos corações de esperança para um dia que sentaremos à mesa e cearemos com Ele novamente. E por último, como tem sido o seu sentimento em celebrar a Páscoa? Como tem sido o seu sentimento em celebrar a ceia, em celebrar os momentos de celebração, em celebrar os momentos de comunhão com Cristo e o seu povo? Ainda mais agora, nesse momento de confinamento que temos. Como tem sido triste as nossas reuniões aqui. Tenho olhado e visto as cadeiras vazias. Como tem sido triste. Mas isso também tem despertado em nós o senso da valorização do momento de comunhão uns com os outros. Quando esse confinamento acabar, certamente haverá chuvas de abraços. Certamente haverá chuvas de conversas, apertos de mãos. Sim, porque estamos aprendendo a valorizar os momentos que tínhamos e que passavam desapercebidos aos nossos olhos. Mas a minha pergunta é: como tem sido o seu sentimento em celebrar a Páscoa? Houve um sentimento em Jesus. E o sentimento de Jesus é: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Aí você diz: não, Jesus não estava falando sério. Não, sim, Jesus estava falando sério. Ele desejou ansiosamente comer com seus discípulos.
Talvez você interpele me dizendo: não, mas quem estava com Jesus é um Pedro, vai negar ele. Quem estava com Jesus é um Judas, vai trair ele. Quem estava com Jesus é um Tomé, vai duvidar da ressurreição dele. Quem estava com Jesus eram discípulos que abandonariam ele. Como pôde ele desejar ansiosamente desfrutar de um momento desse com os seus discípulos? Ah, meu irmão, aqui sim, Jesus, ele tinha um desejo, ele desejava ansiosamente partilhar com seus discípulos este momento, porque ele estava a ponto de revelar o ápice, o tamanho, a profundidade do amor de Deus Pai. Como tem sido o seu desejo? Você tem desejado ansiosamente estar próximo, comungando, se relacionando com Deus e com o próximo? Aqui Jesus nos dá uma lição. Concluo dizendo a você: haverá um momento em que essas palavras se repetirão novamente. E quando isso acontecer, a minha oração é que você esteja lá. Eu estarei lá para ouvir da boca do meu mestre, Luciano, Igreja Cristã Família Bíblica, Assembleias de Deus, Igrejas Batistas, entre outras. Eu desejei, minha igreja, ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Que você ouça dos lábios do próprio Mestre esta verdade. E que você também aqui, ansiosamente, deseje e aguarde por esse dia. Quero convidar você a curvar a tua fronte e orar comigo. Pai, somos gratos por estas verdades. Somos gratos pelas verdades da comemoração pascal dos israelitas. Sim, um acontecimento histórico, algo que o Senhor realizou para o seu povo, demonstrando que o Senhor é um Deus justo, demonstrando que o Senhor é um Deus misericordioso, demonstrando que o Senhor é um Deus bondoso e amoroso, que se lembra do seu povo. Ah, Deus, obrigado por essas verdades. Mas, Senhor, nós aqui estamos em uma posição ainda mais elevada, porque aqui nós podemos comemorar uma Páscoa que não apenas aponta para algo maior, mas uma Páscoa que podemos comemorar este algo maior como já acontecido. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e uma promessa de Cristo que um dia viria buscar a sua igreja. Aqui aguardamos ansiosamente, assim como Cristo, ele disse aos seus discípulos: como eu desejei ansiosamente por este dia, também nossos lábios declaram: Mestre Jesus, desejamos ansiosamente por este dia, desejamos por este dia, desejamos por estar à mesa contigo, aonde os nossos olhos cruzarão com os teus, aonde ouviremos dos teus lábios: desejei ver este dia, desejei participar com vocês, igreja, por este dia. Obrigado, Pai, por estas verdades, porque esta Páscoa, a verdadeira Páscoa celebrada em Cristo, nos enche de esperança, nos enche de alegria, nos enche de gratidão. Obrigado por isso, Pai. Oramos e agradecemos ao Senhor por estas verdades, no nome de Cristo Jesus. Amém.